Bom dia a todos. Meu nome é Eric Moser e eu vou gravar para vocês o módulo 4 de temperatura da disciplina de instrumentação para a indústria de petróleo e gás. O trabalho será apresentado e dividido em 4 partes, sendo que a primeira parte será feito um breve histórico sobre calor e temperatura. A parte B será apresentado instrumentos com o princípio de medição expansiva. A parte C será apresentado instrumentos com princípio de medição elétrica. E a parte D será feito comparações e aplicações para a indústria de petróleo e gás. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. E podemos ver nessa animação, por exemplo, várias moléculas a uma dada temperatura. E quando aumentada a temperatura, essas moléculas se agitam e se expandem. Se expandem conforme seus 3 graus de liberdade de translação, rotação e vibração. Nessa simulação podemos ver melhor o que acontece com a temperatura durante um atrito entre dois livros, por exemplo, que são esfregados um no outro. À medida que ocorre o atrito, a temperatura aumenta. E se a temperatura aumenta bastante, ocorre até o desprendimento dessas moléculas. Então, uma característica da temperatura é que ela independe da quantidade de matéria. Por exemplo, se você tem um bloco que mede 1 centímetro e você junta com outro bloco que mede mais 1 centímetro, você obtém 2 centímetros. Mas se você tem, por exemplo, um objeto que mede 10 graus Celsius e junta com outro elemento, você não tem, na verdade, 20 graus Celsius. Você continua tendo 10 graus Celsius. Então, a temperatura é uma medida relacionada com calor. Calor que, por definição, é uma energia transmitida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. E a temperatura tem várias aplicações na vida cotidiana, como a medição do nosso corpo para medir a febre, a temperatura do forno para fazer um bolo, temperatura da água para fazer um café, da água para o banho. E alguns a gente utiliza instrumento de medição, outros a gente utiliza a nossa própria sensibilidade para fazer medições de se está quente ou frio, né? Ao longo da história, o ser humano ele tentou implementar algumas unidades de medidas para a temperatura que tem até a ver com o seu contexto histórico. Por exemplo, o grau Romer, em 1701, determinava como 0 grau Romer o ponto de congelamento da salmoura, e 60 graus Romer como ponto de evaporação da água. O Fahrenheit determina como 32 graus Fahrenheit ponto de congelamento da água e 212 Fahrenheit como ponto de evaporação da água. E ainda tem outras como o Reaumur, como 0 grau Reaumur, congelamento da água, e 80 grau Reaumur, evaporação da água. O Henke, que tem a mesma variação do grau Fahrenheit. E será visto então o grau Fahrenheit e o Celsius mais para frente. Um breve histórico sobre os instrumentos de medição de temperatura. Bom, inicialmente surgiu com o termômetro de Galileu, chamado de termoscópio, como pode ser visto aqui na foto. O termoscópio permitia verificar variações de temperatura no ambiente, graças a esse instrumento aqui, onde na parte de cima tem o bulbo. Basicamente, colocava esse tubo em contato com o líquido subia, à medida que aumentava, o líquido descia. Depois tem um vídeo esclarecendo melhor o funcionamento. Outro termômetro importante foi o termômetro de bulbo e capilar, que esse é bastante conhecido hoje em dia, onde você tem um bulbo com líquido dentro. À medida que o líquido se dilata, ele sobe nesse capilar e é medido através da escala térmica correspondente. Outros
Outros pontos históricos importantes foi o termômetro de mercúrio, medido em Fahrenheit, a escala termoelétrica em graus Celsius, o efeito Seebeck será visto mais para frente em outra aula, e a escala de temperatura absoluta em Kelvin. Aqui gostaria de mostrar rapidinho o funcionamento do termômetro de Galileu. Aqui você tinha, por exemplo, o tubo que eu falei. Quando colocava em contato com outro líquido, você conseguia calibrar o instrumento através da palma da mão. Nesse momento, o ar que estava dentro se esquenta, sai até algumas bolhas aqui dessa água, e quando é diminuída a temperatura desse bulbo, a água consegue subir por esse bulbo. Ali a água está subindo. Uma borrifada ajuda a refrescar a temperatura do bulbo e faz a água subir mais ainda. E quando de novo coloca a mão, aquele gás que está internamente se expande e faz o líquido descer novamente. Um experimento bem legal aí. As unidades de temperatura no sistema internacional são o Kelvin, que é uma das 7 unidades básicas do sistema internacional, feita em homenagem a William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. E outra unidade importante é o grau Celsius, que é uma unidade aceita pelo sistema internacional e que a gente conhece muito bem. Ela é aproximadamente 0 graus Celsius equivale a ponto triplo da água. Uma conversão entre graus Celsius e Kelvin, por exemplo, para obter temperatura em graus Celsius, você pega a temperatura em Kelvin e diminui 273, ou então, se você quer a temperatura em Kelvin, você pega o grau Celsius e soma 273. E a homenagem é under Celsius. O Kelvin é determinado pela fração 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Por exemplo, você tem aqui o diagrama de temperatura e pressão da água, onde tem os 3 estados físicos da água, e o ponto triplo determina a escala em Kelvin. No sistema internacional, então, o Kelvin não é uma escala arbitrária, diferente de outras unidades de medidas. E usos corretos, por exemplo, para escrever Kelvin, tem que ser em letra minúscula, quando você quer se referir à temperatura, ou com K em letra maiúscula, para abreviação. É errado, por exemplo, escrever Kelvin com letra maiúscula para representar a temperatura, ou simplificar, escrever 250K com letra minúscula, e também graus Kelvin está errado. Nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai ver os princípios de medição do tipo expansivos. Antes disso, há 2 tipos de princípio de medição, os expansivos e os elétricos. Os expansivos são os termômetros com dilatação de líquido, com dilatação de gás, com tensão de vapor saturante, dilatação de sólido. E os elétricos são termômetros com par termoelétrico, mais conhecidos como termopar, termômetros com resistência elétrica, entre eles os termistores e as termorresistências, e termômetro de circuito integrado. Iniciaremos então com o primeiro grupo. Os termômetros de dilatação de líquido, há os de recipiente de vidro e os de recipiente de metal. Esse de vidro a gente já viu, na verdade, na primeira parte da aula, onde é constituído de um instrumento que apresenta um bulbo, um líquido que
sobe e desce através do capilar e é medido numa escala. É possível ver também que no topo existe um alargamento que protege o termômetro caso a temperatura ultrapasse seu limite máximo. E os líquidos mais utilizados nesse tipo de termômetro é o tolueno, o mercúrio e o álcool. O termômetro de mercúrio pode ser indicado para utilizar em uma temperatura entre menos 39 graus Celsius e 538 graus Celsius, que é o ponto de solidificação e ebulição respectivo do mercúrio. A desvantagem do mercúrio é a sua toxidez. É um material extremamente tóxico. Os termômetros com álcool e éter são usados em temperaturas mais baixas e devido a eles apresentarem uma visibilidade um pouco ruim por serem transparentes, adiciona-se tinta colorida, azul, verde e vermelha para aumentar essa visibilidade. Bom, como visto, o termômetro de vidro é constituído de um bulbo, haste de vidro com escala graduada, rico capilar interno e um fluido de enchimento. As vantagens do termômetro de vidro é um custo baixo, é um instrumento simples, também tem uma grande duração, se cuidado, cuidado corretamente. As desvantagens deles são a leitura é difícil, pois a escala não é muito fácil de ser lida, principalmente se o instrumento é pequeno, se torna uma leitura um pouco mais difícil. Confinado no local de medição, ou seja, o local onde fica presente o sensor também é o local onde se faz a medição. Não é adaptável para a transmissão de dados, por exemplo, registro ou controle automático de temperatura. E também é suscetível à quebra, pois é um vidro frágil. Outro tipo de dilatação de líquido são com recipiente metálico. Neste termômetro, então, ocorre também a dilatação do líquido, entretanto, o líquido se deforma num elemento extensível. Esse instrumento é conhecido como Bourdon. É muito conhecido o manômetro de Bourdon, aliás, que é para medição de pressão, e através de um comportamento similar é possível fazer a medição da temperatura. Os líquidos mais utilizados para esse procedimento de medição é o mercúrio e o álcool etílico. As características desse tipo de sensor é que o princípio de funcionamento é baseado na dilatação, a variação da temperatura faz o fluido se dilatar, variando a pressão interna. A pressão e as variações são sentidas pelo elemento receptor da pressão. Aqui a gente vai poder ver melhor o funcionamento do manômetro de Bourdon. Aqui nesse exemplo é para medição de pressão, mas como eu já expliquei, a pressão e a temperatura são relacionadas. Quando ocorre a variação, então a dilatação do líquido, ocorre a variação da indicação na escala. E também essa coleta de dados pode ser feita através da elétrica, obtendo, através de um potenciômetro, por exemplo, obter um sinal elétrico dessa medição. A dilatação de gás é parecido com a dilatação de líquido. Nesse caso, o preenchimento é feito com gás. É baseado na lei de Gay-Lussac, onde diz que a pressão é proporcional à temperatura. Ou seja, maiores pressões resultam em maiores temperaturas e menores pressões resultam em menores temperaturas. Os gases tipicamente utilizados para esse sensor é o gás hélio, hidrogênio, nitrogênio e o dióxido de carbono. Sem entrar muito em detalhes, o vapor saturante ele tem um funcionamento também parecido, só que dessa vez é utilizado o preenchimento com vapor. O vapor que é
muito utilizado na indústria para vários inúmeros processos, até mesmo para geração de energia elétrica. E o último tipo de dilatação é a dilatação de sólidos, também conhecidos como bimetálicos. Se baseia no fenômeno de dilatação linear dos metais. Essa fórmula a gente costuma ver no ensino médio, onde o comprimento final é dado pelo comprimento inicial relacionado com a variação de temperatura e um coeficiente de dilatação linear do material. Para essa aplicação, normalmente utiliza dois metais, um que dilata-se muito e outro que dilata-se pouco, e o funcionamento é relativamente simples. Por exemplo, para uma peça que é composta por alumínio e aço, quando ela é aquecida, o alumínio que se dilata e se expande, ele aumenta seu tamanho e provoca essa curvatura do conjunto. E esse movimento pode ser usado para, por exemplo, interromper um circuito, como vai ser visto mais para frente. As partes do termômetro a bimetal é o sensor, que seria essa peça. Ele entra em contato direto com a temperatura. Elos mecânicos podem amplificar mecanicamente os movimentos, seria essa parte aqui. E a escala que é acoplada a esses elos mecânicos para indicar a temperatura medida. Também pode-se usar sistema de transmissão, como foi visto no caso do Bourdon, também para obter um sinal elétrico. A principal aplicação desse termômetro é indicação local de temperaturas de processos industriais. Também é muito utilizado para controle comercial e residencial de temperatura, associado a ar-condicionado e refrigeração. Um funcionamento também que a gente pode fazer uma comparação é de uma sanduicheira. A hora que a gente liga na tomada, ela esquenta, e a hora que o metal esquenta, então ele abre um circuito e desliga esse sistema de aquecimento. Aí a temperatura da sanduicheira volta a baixar, e a hora que atinge uma determinada posição, ela volta a ser acionada. Esse tipo de sensor também existem nessa gama os bimetálicos helicoidais, como pode ser visto na imagem, que na prática é um elemento bimetálico aqui, helicoidal, que fica medindo a temperatura, e a hora que ele se expande ou se contrai, ele varia a indicação aqui na escala. Normalmente se usa o INVAR, é um aço com 64% de ferro e 36% de níquel, com baixo coeficiente de dilatação, e o latão, que tem um alto coeficiente de dilatação. A faixa de trabalho vai de menos 50 a 800 graus Celsius, possui uma exatidão na ordem de mais ou menos 1%. Aqui podemos verificar novamente que quando resfria, o elemento se contrai e traz o ponteiro do sensor para uma baixa temperatura, e quando é aquecido, o elemento então se expande e leva o ponteiro para indicando uma alta temperatura. Nesse vídeo a gente pode ver um funcionamento bem legal desse tipo de sensor. É colocado uma luz, e aqui é o elemento bimetálico. Ele faz parte aqui de um circuito de energia. A hora que a luz é acesa, ele esquenta esse elemento bimetálico, então provoca a curvatura. A curvatura então interrompe o circuito e desliga a luz. A hora que ele volta a esfriar, então volta a curvatura normal e acende a lâmpada e fica nesse ciclo.
As vantagens do sensor bimetal são baixo custo, são um sensor simples também, no quesito de funcionamento, tem uma facilidade de instalação e de manutenção, possui largas faixas de medição, possui a possibilidade de ser usado com mecanismos de transmissão, e desvantagens é que tem uma precisão ruim, uma não linearidade de indicação, uma grande esterese e presença de peças móveis que se desgastam. E também tem uma facilidade de perder calibração. Em seguida, os sensores que a gente vai ver agora são os sensores com o princípio de medição elétrico. Os sensores de medição de temperatura com o princípio de medição elétrico envolvem o sensor do tipo termoelétrico, termopar, e vai ser o primeiro que a gente vai ver agora. O termopar consiste de dois condutores metálicos de naturezas distintas, ou seja, é colocado dois tipos de materiais unidos no extremo, e aqui é chamado de junta quente ou junta de medição. Nessa representação, a gente ainda pode ver então a junta de medição, os dois tipos de condutores de materiais diferentes, o bloco de ligação, cabos de extensão e instrumento indicador, onde é que vai indicar a temperatura, né? E também a junta de referência. Esses são basicamente os elementos que compõem o termopar. Aqui na imagem podemos ver o termopar instalado em campo. Aqui. E também tem outros elementos aqui interessantes para a gente ver. Então, do modelo comercial, que é a junção no interior. A junção que fica, né, onde que ficam os materiais do termopar. A bainha invólucro que fica por fora. Uma extensão e o cabeçote aqui. Esse é outro elemento interessante, onde é que fica a junção. E aqui, então, é chamado do cabeçote do sensor. Para entender um pouco mais o funcionamento do termopar, a gente vai ver o que é o efeito Seebeck. O efeito Seebeck consiste no efeito de que dois materiais dois condutores com materiais diferentes e com duas junções de temperaturas diferentes geram uma corrente elétrica por uma força eletromotriz. Para entender melhor, a gente pode ver essa animação, a qual podemos ver um condutor azul e um condutor verde, ambos de materiais de natureza distintas. Em cada uma das junções, há duas temperaturas diferentes. O efeito Seebeck diz que nessas condições é gerada uma corrente I. Então, a força eletromotriz depende da natureza dos condutores, como já foi falado, e da temperatura de pressão e da temperatura entre as junções. Bom, se dois materiais diferentes produzem uma força eletromotriz E1 entre as juntas T1 e T2, e entre as juntas, digamos, T2 e T3 gera uma força eletromotriz E2, a gente pode dizer que entre a primeira e a terceira junta, que estão em temperaturas T1 e T3, a força eletromotriz resultante será a soma da eletromotriz 1 com a eletromotriz 2. Por que a gente falou isso? Porque aqui a gente pode ver que na prática a gente coloca um instrumento de medição também, que possui as suas propriedades e a sua temperatura. Podemos ver que agora, quando o condutor entra no instrumento de medição e sai, é acrescentado mais duas juntas. Entretanto, o voltímetro não pode alterar o comportamento do circuito, desde que as temperaturas sejam homogêneas nos terminais. Então, se nos dois terminais as temperaturas forem iguais, o voltímetro não altera o comportamento do circuito. Então, a medição é proporcional à tensão T1 e T2.
a temperatura T1 e T2. Na prática, a gente volta aqui com a representação do termopar na junta quente. Saem dois condutores de materiais distintos. Aqui é representado a temperatura T2 pelo cabeçote. E esses cabos aqui vão ligar até o instrumento de medição. O que acontece é que o termopar ele é colocado num certo local do processo industrial e o instrumento de medição muitas vezes fica bem longe, né? O termopar então mede a diferença de temperatura. Mas como empregar para medir apenas uma temperatura? Então, se ele mede a temperatura entre T1 e T2, e a gente só quer medir a temperatura de T1, a gente poderia, por exemplo, mergulhar a junta T2 num banho de gelo. Isso é uma representação, porque, digamos, se o gelo estiver a 0 graus, a temperatura que a gente vai medir na junta T1 vai ser a temperatura que nos interessa, né? Mas na prática, a gente não vai conseguir colocar um balde de gelo aqui para medir, para fazer a junta de referência. E na prática, a gente coloca um instrumento, uma instrumentação com uma eletrônica representando o gelo, que é chamado o efeito de gelo eletrônico. Então, são inúmeras as possibilidades de construção dos termopares. Dependendo da composição do termopar e dos materiais, ele recebe uma nomenclatura. O mais comum é o tipo K, que a gente pode ver aqui na tabela, formado de crômio e alumel. E o intervalo de medição fica entre menos 250 a 1260 graus Celsius. O termopar instalado na prática, que a gente pode ver termopar tipo K e o termopar tipo R. Como a gente viu, a gente tem a junta quente, a junta do cabeçote, e entre a junta do cabeçote e o instrumento de medição, a gente vai precisar ter fios interligando para levar essa informação. Para realizar essa ligação, a gente pode usar dois tipos de fios, fio de compensação ou fio de extensão. E agora a gente vai ver a diferença entre cada um deles. Os fios de compensação, inicialmente, a gente vai começar a ver agora, eles tentam simular o comportamento dos fios dos materiais. Então, eles têm as mesmas características dos fios do termopar e eles são mais baratos. Então, eles não são iguais aos fios do termopar, mas eles são parecidos. Um exemplo de fio de utilização é o cobre. O cobre é um material barato. E agora a gente vai ver aqui um exemplo de aplicação. Por exemplo, utilizando o termopar tipo K, a gente observa que no forno, aqui em campo, a gente mede uma temperatura de 538 graus Celsius, o correspondente aqui a aproximadamente 22 milivolts. Já na junta do cabeçote, a gente pode observar que vai ter outra temperatura, porque está fora do forno. E entre o cabeçote e o registrador, ou seja, o instrumento que a gente vai observar a temperatura, a gente vai utilizar o cabo de cobre. A diferença de tensão entre o forno e o cabeçote gera uma diferença de tensão de 20,735 mV para esse exemplo. E como a gente está usando cabo de cobre, o cabo de cobre não apresenta diferença de potencial entre o cabeçote e o instrumento de medição, sendo que o instrumento de medição apresenta uma diferença de potencial de 0,960 mV, a uma temperatura aqui de 24 graus Celsius. Somando essas diferenças de potencial, a gente pode ver um total aqui de 21,695 mV, que olhando numa tabela de conversão de milivolts para graus Celsius, tabelas apropriadas para o termopar tipo K, a gente observa
uma temperatura de 525 graus Celsius. Se a gente olhar aqui para o forno, não é a temperatura que a gente quer, que a gente desejaria observar. E nesse caso apresentou um erro de menos 13 graus Celsius. Portanto, os fios de compensação têm esse detalhe. Eles são mais baratos, mas se a gente precisa de uma medida exata, não é o mais correto não se recomenda a utilização desse tipo de fio. Entretanto, o fio de extensão ele vai simular um comportamento parecido aos fios do termopar. Nesse caso, vai ter de novo a diferença de potencial entre o forno e o cabeçote. Agora, entre o cabeçote e o registrador, com esse tipo de fio, vai apresentar uma diferença de potencial e que na hora de somar tudo, somar todas as diferenças de potenciais, a gente vai ter 22,265 mV. Olhando lá no tabela, a gente vai ver que corresponde à temperatura de 538 graus Celsius, que é a temperatura correspondente que a gente esperava encontrar, em um erro de zero. Portanto, os cabos de extensão. Os cabos de extensão são fabricados com o mesmo material do termopar. A relação de tensão e temperatura é idêntica do termopar em toda a faixa de temperatura. A limitação de temperatura se deve somente ao material tipicamente mais barato usado no isolamento. E é usado a terminação TX, terminação X, desculpa, para indicar que é um cabo de extensão. Então, por exemplo, se a gente utilizar um cabo de compensação para o termopar tipo K, um cabo de extensão para o termopar tipo K, então ele vai receber o nome de KX. Já por outro lado, o cabo de compensação, eles são fabricados com ligas metálicas mais baratas. São mais baratos, mas apresenta aquela variação que a gente viu. A relação de tensão-temperatura é próxima do termopar. É usado a terminação C para indicar que é um cabo de compensação. Por exemplo, se a gente utilizar para o termopar tipo K, o cabo de compensação vai se chamar KC. E são mais baratos que os cabos de extensão. Então, as vantagens do termopar. Ele é muito barato, simples, largamente empregado, não exige alimentação externa, apresenta uma alta velocidade de resposta, tem uma ampla faixa de aplicação, fácil automação de medição e largamente normatizado. Já as desvantagens do termopar. Ele necessita da compensação, aquela que a gente viu do gelo, incertezas relativamente elevadas e a tensão medida é bastante pequena. Eles são muito aplicados na indústria, mas vêm sendo substituídos pelos PT100 para temperaturas baixas e médias. Na sequência, a gente vai ver outro tipo de instrumento de medição de temperatura, que é o de resistência elétrica. A gente vai começar vendo pelas termorresistências. Mas, de modo geral, os termômetros de resistência elétrica observam o fenômeno de que grande parte dos materiais na natureza aumentam a resistência elétrica com o aumento da temperatura. Já os semicondutores apresentam o comportamento contrário. À medida que a temperatura aumenta, a resistência é reduzida. As vantagens do termômetro de resistência é que é mais preciso que o termopar na sua faixa de uso, pode ser usado em grandes distâncias, são mais estáveis que os termopares, sua curva de resistência elétrica em função da temperatura é mais linear que os termopares. Os termômetros de resistência são considerados sensores de alta precisão e ótima repetibilidade de leitura. Iniciando então com os termômetros de resistência elétrica, os termorresistores, eles são feitos a partir a resistência é feita a partir de metais. Já os termistores, a resistência é a partir de cerâmica, polímeros ou semicondutores. Os termorresistores, como já foi falado, a resistência elétrica de qualquer material depende da temperatura. Esse é o pressuposto de que
a resistência vai variar com a temperatura. São fabricados a partir de metais como cobre, níquel e platina. A platina é o mais usado. E a gente pode ver também que apresenta uma linearidade melhor num gráfico de temperatura por resistência relativa. Então o PT100, PT representa a platina e 100 representa aqui 100 ohms, corresponde a 0 graus Celsius. O intervalo de medição do PT100 é de menos 200 graus Celsius a mais 850 graus Celsius. Apresenta incertezas bastante reduzidas, estabilidade temporal acentuada. Menor do que 0,2 graus Celsius depois de 10.000 horas da temperatura máxima. Podemos ver então uma foto do PT100 e aqui alguns elementos que compõem os termoresistores, como o enrolamento de platina, a resistência, né, na verdade. Ela fica em volta de um elemento de suporte. Os metais mais utilizados é a platina, o cobre ou o níquel. Uma característica do PT100, como eu falei, ele apresenta resistência de 100 ohms a 0 graus Celsius, mas a sua sensibilidade é bastante baixa. Isso pode não levar a bons resultados de medição, com incertezas elevadas. Uma forma de solucionar parcialmente o problema é empregando circuitos de ponte. Uma bem comum e conhecida é a ponte de Houston. É um circuito elétrico utilizado para medir uma resistência desconhecida, normalmente com um valor próximo às outras resistências do circuito. Essa é a representação da ponte de Houston, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas ela é bem utilizada para medição de temperatura e peso também, muito utilizada em balanças. Bom, e além disso tem duas formas de compensar o efeito da resistência dos fios na medição da resistência do PT100. A primeira é a medição a 3 fios, que consiste em ligar 2 fios em uma extremidade do termoresistor e outro fio na outra extremidade, como pode ser visto na imagem. Bom, com uma combinação de voltímetro e uma fonte de corrente, é possível determinar a resistência dos fios e dessa forma desconsiderá-las. E essa configuração é mais empregada na indústria. Mas caso os valores de resistência dos fios não sejam iguais, pode introduzir um erro. E a segunda forma é a medição a 4 fios, que consiste em ligar 2 fios em uma extremidade do termoresistor e outro 2 fios na outra extremidade. As vantagens são a baixa incerteza. Eles apresentam uma baixa incerteza comparado aos outros sensores. Podem ser usados a grandes distâncias da unidade de recepção dos sinais. Então, o sensor pode estar a uma distância bem grande do local onde vai ser observado aquela temperatura. Não necessita da compensação de junção de referência, como acontece no termopar. Apresenta uma alta velocidade de resposta. A faixa de aplicação atende às necessidades industriais, fácil automação da medição, uma resposta praticamente linear para a faixa de medição pequena. As desvantagens: os custos relativamente altos, requer alimentação, são extremamente frágeis, apresentam baixa sensibilidade e eles se danificam também com a ultrapassagem da máxima temperatura. Agora a gente vai ver um pouco de termistor. Também o termistor, como termoresistência, apresenta a variação da resistência com a temperatura, e os materiais mais utilizados para o termistor são os semicondutores. Eles são extremamente não lineares e apresentam grande sensibilidade. A gente pode ver aqui que o termistor, à medida que a temperatura cresce, a resistência ela diminui. O intervalo de medição dos termistores é entre menos 60 graus Celsius a mais 150 graus Celsius.
Eles são fabricados a partir de materiais semicondutores, como óxido de níquel, cobalto, titânio, cobre ou manganês, e são comprimidos em corpo cerâmico. Apresentam extrema não linearidade, comportamento exponencial, como a gente viu no outro gráfico. Aqui a gente pode ver uma foto do termistor de pequena dimensão, eles são bem pequenos. E também tem os de grande dimensão com contato metálico, como pode ser visto na figura abaixo. As vantagens do termistor é o custo relativamente baixo, apresentam pequena dimensão, uma alta sensibilidade, alta velocidade de resposta, não necessita de compensação de junção de referência nem da resistência dos fios, diferente do termopar e da termorresistência, e apresenta fácil automação da medição também. As desvantagens do termistor é que ele requer alimentação, apresenta não linearidades acentuadas, as características do termistor variam com o tempo, sofrem um alto aquecimento, isso pode ser uma característica bem acentuada ali negativamente, e apresentam um intervalo de medição limitado. E por último a gente vai ver os termômetros de circuitos integrados. Bom, nesse caso, os materiais utilizados para esse termômetro são os semicondutores também, e nesse caso a saída apresenta uma saída linear proporcional à temperatura. Essa saída de sinal, para a medição da temperatura, pode ser uma tensão, uma corrente ou uma saída digital. Aqui exemplos de componentes que medem a tensão, o LM35, LM60, para saída de corrente o LM334 AD590 e o circuito integrado com saída digital é o DS18B20. Então, como a gente viu, a saída pode ser tanto na forma de tensão quanto na forma de corrente. E mais recentemente surgiram essas alternativas da saída de forma digital, que pode ser facilmente lida por um microcontrolador. De modo geral, o intervalo de medição vai entre menos 55 graus Celsius até 150 graus Celsius. Apresentam erros máximos elevados quando eles começaram a ser produzidos, porém com o desenvolvimento dos componentes está se tornando cada vez melhor. Apresenta um baixo custo e facilidade de integração em placa de circuito impresso, nas PCBs, e para medições mais grosseiras são uma boa alternativa para a compensação da junção de referência dos termopares. Então, aquele circuito eletrônico para substituir o balde de gelo pode ser feito com essas técnicas. As vantagens dos termômetros de circuito integrado é que apresentam um custo bem baixo, uma saída linear, são de simples instalação e utilização e fácil automação da medição. Já por outro lado, as desvantagens é que geralmente apresentam altas incertezas, baixa velocidade de resposta, intervalo de medição limitado e sofrem alto aquecimento. Agora a gente vai dar uma passadinha só para finalizar em outras técnicas, outros instrumentos que tem para medição de temperatura, que são os termômetros ópticos e o sensor de ondas acústicas de superfície. Os termômetros ópticos eles se baseiam na radiação eletromagnética. Então, a radiação térmica é a radiação eletromagnética emitida por um corpo como resultado de sua temperatura. Então, essa radiação térmica corresponde a comprimentos de onda de 0,1 a 100 micrômetros. A gente pode ver aqui que seria antes das ondas de rádio e depois do espectro visível.
Os termômetros ópticos, eles obedecem à lei de Planck. A lei de Planck ela foi descoberta em 1901 e basicamente diz que a relação da magnitude da radiação em um dado comprimento de onda e a temperatura T é governada por essa lei, qual a fórmula apresentada aqui abaixo, não vou entrar muito em detalhes, mas leva em conta a emissividade do objeto, o comprimento de onda, a tensão e o fluxo radiante W, além de duas constantes. Bom, os instrumentos comercialmente vendidos para medição óptica é o pirômetro. O pirômetro utiliza a radiação eletromagnética gerada termicamente. Tem aplicação típica em temperaturas elevadas, geralmente ele possui mira laser, e uma informação para ser usado corretamente o pirômetro é que a gente deve saber a emissividade da superfície a ser medida para evitar erros. Como nossos olhos eles não são capazes de detectar temperaturas inferiores a 500 graus Celsius, que normalmente é a partir dessa temperatura que os materiais ficam incandescentes, então a gente normalmente precisa de instrumentos para detectar a temperatura abaixo desse valor. E também os pirômetros são dispositivos então, que mede temperatura sem o contato com o corpo, então ele pode ficar distante. E também é indireta, a temperatura é calculada de maneira indireta, feita com base na medição da radiação eletromagnética. Devido às características de incerteza, esse tipo de termômetro geralmente é empregado para medir valores elevados de temperatura. Por exemplo, uma incerteza de 10 graus em uma medição que a temperatura é muito alta, a incerteza não é muito grande, né? Uma incerteza de 10 graus não faz tanta diferença. Só que para temperaturas baixas, por exemplo, uma temperatura ambiente, 10 graus faz bastante diferença. Então, eles são mais comumente utilizados em aplicações para altas temperaturas. E os pirômetros eles vêm ajustados de fábrica para medir temperaturas de corpo negro, com emissividade unitária. Mas eles possuem um ajuste também para se adequar a quase todo tipo de superfície. O intervalo de medição para ele então é entre menos 20 graus Celsius e 4.500 graus Celsius. As vantagens é que não há contato para medição, tem um intervalo amplo de medição, temperaturas altas, medição a distâncias consideráveis, medição em objetos em movimento, e também existem sistemas que permitem a automação da medição. Já as desvantagens, a superfície precisa estar visível, você precisa ver a superfície, são preços extremamente elevados, incertezas elevadas também. Por fim, o último sensor que eu vou apresentar aqui, também por curiosidade, é o sensor de ondas acústicas de superfície. É uma tecnologia relativamente nova. Ela não precisa de alimentação e as informações são transmitidas sem fio. Bom, o funcionamento básico é que uma unidade de leitura de radiofrequência emite um sinal. Esse sinal é enviado até a antena do sensor e o transdutor digital ele entende esse sinal e ele faz passar por esses refletores aqui que alteram a fase desse sinal até chegar no cristal piezoelétrico. Depois do sinal voltar, ele é enviado de volta para a unidade de leitura e com essa mudança de fase percebida é percebida a variação de temperatura também. Normalmente esse cristal piezoelétrico é feito de niobato de lítio. Bom, a distância máxima entre o sensor e o emissor é cerca de 6 metros.
A incerteza transdutora é de mais ou menos 0,3 graus Celsius. O intervalo de medição entre 0 e 200 graus Celsius. E a gente pode ver que ele é bem pequeno, tamanho de uma moeda. Aqui tem os refletores, o cristal e o transdutor. As vantagens dele é que não necessita de alimentação, nem de manutenção. A transmissão é sem contatos. É possível instalar em ambientes perigosos e em movimento. Incerteza relativamente baixa e possibilita a automação da medição. Já as desvantagens é que tem a possibilidade de ocorrer interferências, é uma tecnologia recente, precisa processar o sinal e também de uma fonte de radiofrequência. E o intervalo de medição também é limitado. Nessa nossa última parte da aula, a gente vai ver uma conclusão sobre a comparação entre os instrumentos de medição de temperatura e algumas aplicações, inclusive destinado ao setor de óleo e gás. Referente aos nossos sensores que a gente viu, a gente pode perceber que o termopar apresenta aplicações com uma faixa grande de temperatura, mas o pirômetro é o que mede temperaturas mais elevadas. E termômetros menores também mede faixas de temperaturas menores. Nesse quadro comparativo, a gente vai ver um pouco mais em detalhe e fazer uma revisão sobre os tipos de instrumentos. A faixa de temperatura a gente pode ver no slide anterior. O tempo de medição, o pirômetro tem um tempo de medição mais rápido, pois é só apontar o laser e apertar o botão e ele faz a medição. A incerteza típica aqui dá destaque para o termorresistor, que apresenta uma incerteza menor. O custo de modelo industrial, os sensores de onda acústica de superfície são ainda mais elevados, porque é uma tecnologia mais recente. O termopar também ganha destaque aqui como custo baixo, né? A automação da medição, de certa forma, de forma clara, inclusive, os elétricos ganham uma fácil automação por já fornecer um sinal elétrico, diferente dos mais mecânicos, né, que precisam fazer uma conversão de sinal para fazer um controle de processo, por exemplo. E as vantagens de cada um, de cada sensor, a gente vai passar agora. Bom, os termômetros de líquido em vidro apresentam uma baixa incerteza e não requer nenhum equipamento especial. Os tipos de enchimento apresentam a vantagem de robustez, assim como os bimetálicos também são robustos. Os termopares apresentam ampla aplicação e normas que difundem essas aplicações. Mesma coisa as termorresistências, apresentam bastante aplicações e uma baixa incerteza. O termistor tem um tamanho reduzido, que é uma vantagem. Os de circuito impresso, circuito integrado, desculpa, apresentam um baixo custo. O pirômetro não precisa de contato, né, para fazer a medição da temperatura, isso é interessante. Também são feitos para temperaturas altas. Os sensores de onda acústica de superfície não precisam de alimentação e são sem fios. Já as desvantagens de cada um. Os termômetros de líquido são frágeis e também apresentam difícil automação. Dos enchimentos, eles têm uma influência da temperatura ambiente. Os bimetálicos podem apresentar empenamentos, que é uma desvantagem. Outra desvantagem do termopar é que precisa da junção de referência, como a gente viu. Os termorresistores apresentam um custo elevado. Os termistores são extremamente não lineares. Os ICIs apresentam incerteza e tempo de resposta alto. O pirômetro também apresenta altas incertezas e o objeto precisa estar visível. Os sensores de onda acústica de superfície precisa fazer o processamento dos sinais e são uma tecnologia nova.
As aplicações para cada um. O líquido em vidro. Bom, normalmente eles são utilizados para aplicações médicas e temperaturas de líquidos. Também são usados para calibração e comparação de outros instrumentos. Os de enchimento são aplicados para baixíssimas temperaturas, normalmente em sistemas de refrigeração e também quando precisa de uma indicação direta para os operadores. Os bimetálicos normalmente são utilizados em controle liga e desliga e sistema de proteção térmica. Os termopares, as aplicações deles são os mais empregados na indústria, geralmente para temperaturas elevadas. Os termoresistores têm aplicações de um crescimento acelerado, né? E tem a tendência aí de substituir os termopares por termoresistores. Os termistores têm aplicações onde a temperatura é próxima à temperatura ambiente e também locais onde são exigidas pequenas dimensões. As de circuito integrados, eles podem ser usados para referência dos termopares e também para as placas de circuito impresso, as PCBs. Os pirômetros têm aplicações em altíssimas temperaturas, para fazer a medição dessas altíssimas temperaturas. Também tem aplicações para medição rápida e sem contato. Sensores de onda acústica de superfície são uma tecnologia recente e normalmente utilizado em medições que são de difícil acesso ou objetos que estão em movimentação. A aplicação no setor de petróleo e gás. Bom, a temperatura é uma medição extremamente importante em grande parte dos processos industriais. E a influência da temperatura no petróleo, por exemplo, já está intimamente relacionada com a formação do petróleo às profundidades de 1.500 a 6.400 metros abaixo do chão, da linha do mar. E podem variar entre 49 graus Celsius e 177 graus Celsius. E, portanto, temperaturas superiores a isso, o petróleo já se transforma em gás ou grafita. Então a gente já consegue perceber uma intimidade da importância da temperatura com esse setor. E a gente pode dar uma olhada também referente à destilação. Bom, a destilação é o processo de transformação do petróleo em vários outros combustíveis, né? E também está relacionado ao ponto de ebulição da massa molar do composto orgânico. Então é necessário fazer um controle de temperatura, principalmente por causa desse ponto de ebulição, para não ocorrer a vaporização da matéria. Nas colunas de perfuração, é interessante aqui também a gente observar que quando faz a extração do petróleo, a diferença brusca de temperatura do óleo com a água do mar, que é gelada, pode causar entupimento dos poços. Então é necessário fazer um revestimento térmico para evitar esse entupimento. Outro material que eu vou deixar para vocês como material complementar diz respeito ao desgaste das brocas. E é interessante ver também que a broca e desse tipo de ferramenta que superaquece, é necessário fazer um cuidado para evitar o desgaste, né? Senão as ferramentas se desgastam muito e há um alto desperdício dessas ferramentas, pode inclusive inviabilizar o processo aí de extração. Já nas refinarias, a gente pode perceber aqui a falta do refinamento do petróleo, do equipamento, e dentro dele a gente percebe que há uma fornalha, ou seja, necessita fazer o controle de temperatura dessa fornalha. Em cada etapa de formação do combustível, é feito um controle de temperatura também para cada etapa para obter corretamente o tipo de combustível. Então, conforme vai subindo, cada bandeja apresenta uma temperatura diferente. Então, essa seria a outra aplicação importante do controle de temperatura.
Para concluir, então, a gente pode ver que as aplicações na indústria são vários, existem vários processos, por exemplo, uma plataforma de petróleo, ou até no tratamento dos combustíveis e no transporte, né, para não ocorrer tragédias, como por exemplo explosão. Né? E também o controle da temperatura da fornalha seria outro exemplo de aplicação, controle de temperatura de vapor, temperatura das ferramentas, como a gente viu, dos ambientes, dos materiais. Bom, o tipo de sensor para ser utilizado para medir a temperatura depende da aplicação. A gente viu que cada um tem suas vantagens e desvantagens. E eu botei aqui para concluir que o controle de temperatura ele permite assegurar a segurança dos trabalhadores e que fecha ali nosso conteúdo pensando nessa questão de que é importante a gente perceber o controle da temperatura para evitar tragédias. Afinal, dentro dessas aplicações é muito rotineiro utilizar altíssimas temperaturas. Obrigado à atenção de todos.